Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Nilce da Silva, estudiosa das questões do envelhecimento, sou formada em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, também tenho um título de mestre em Lazer, Cultura e Turismo da Universidade do Quebec, em Trois-Rivières, e fiz alguns estudos aqui em nível de doutorado em Sociologia e Psicologia, aqui no Canadá. Nesses estudos, eu tenho focado bastante na questão do envelhecimento. E hoje eu vou apresentar aqui para vocês um treino para manter nosso cérebro alerta, que muitas vezes eu faço e ofereço esse tipo de treinamento ao vivo aqui no Canadá. Então, para fazer isso aqui com vocês, eu fiz um PowerPoint, vou dividir o PowerPoint com vocês, e aí vai ter uma série de atividades que nós vamos fazer juntos e juntas. Então, vamos lá. Temos aqui treino cognitivo. Aumentando. Bom, então a primeira coisa que é bom a gente saber que cognitivo diz respeito à cognição. Cognição diz respeito às funções cognitivas, ou seja, como que nosso cérebro funciona para captar, para se relacionar com o mundo. As funções cognitivas, dentre muitas, são as memórias, a atenção, as funções executivas, as percepções visoespaciais, a memória afetiva, etc. e etc. Aqui nós vamos fazer um treino para nossa cognição. Vamos lá. Então, tem uma resposta aqui para nós do que é o treino cognitivo, treinar as nossas funções cognitivas. Então, o treino cognitivo refere-se a uma variedade de exercícios e atividades projetadas para melhorar ou manter as funções mentais relacionadas ao processamento de informações, como memória, atenção, raciocínio, linguagem, habilidades visuais e espaciais, dentre outras. O objetivo do treino cognitivo é fortalecer as habilidades cognitivas. E a gente sabe, né, pessoal, que com o passar aí da idade, do tempo, e mesmo com o desengajamento do idoso, por exemplo, do mundo do trabalho, ou de alguns círculos sociais em que ele atuava, ele acaba diminuindo essa estimulação cognitiva. Então, alguns exercícios podem, assim, é, não completar, porque não são exercícios reais, mas podem ajudar ao idoso se manter ativo cognitivamente. O melhor, do meu ponto de vista, é que ele se mantenha ativo na sociedade, tá? Seja participando como voluntário, seja trabalhando na sua família. Agora, essas atividades aqui, de acordo com as pesquisas na área das ciências cognitivas, acabam ajudando e, assim, não prevenindo de doenças neurodegenerativas, mas prevenindo o aparecimento dos sintomas das doenças. Tá? Então, a pessoa tem a doença, mas o sintoma não é tão forte, porque ele, ao longo do tempo, treinou o seu cérebro, deixou assim o seu cérebro em atividade e ele continua com muitas sinapses, retardando o aparecimento dos sintomas, que muitas vezes faz com que o cérebro se atrofie. Então, vamos lá. É, tem aqui, a gente pode pensar nesse treino cognitivo, pensar como se fosse um verdadeiro treino ali para os músculos, né? Cérebro não é músculo, mas a gente pode fazer essa comparação. Por quê? Quando você faz esse tipo de exercício, você cria redes neuronais. E essas redes neuronais, elas vão se fixando ali no seu cérebro. Quanto mais você pratique, mais coisas novas você aprende, mais redes neuronais em funcionamento você vai ter, tá? Então, por isso que é importante fazer esses treinos cognitivos. Os treinos cognitivos podem ser no papel, como palavras cruzadas, quebra-cabeças, leitura também é um modo de treinar o seu cérebro, treinar nesse sentido
não de adestramento, tá certo? Mas de deixar o seu cérebro ativo e você engajado na vida que acontece. Como também pode ser o aprendizado de um objeto, de um instrumento musical, de uma nova língua. Você também pode fazer treino cognitivo no computador. Tem muitos sites dedicados a isso. Por exemplo, o site Luminosity, que eu já tratei em um outro vídeo aqui do nosso canal. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma primeira pergunta, vamos treinar um pouquinho, que é a resolução de enigmas. Primeiro enigma: quanto mais você tira, maior eu fico. O que eu sou? Pensa. Mais você tira, maior ele fica. Quem é? Contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. O buraco. Mais você escava, mais você tira, maior ele fica. Outro enigma. O que é que quanto mais seca, mais molhada fica? Mais você seca, mais molhada fica. 1, 2, 3, 4, 5. A toalha, pessoal. Mais você seca, mais ela fica molhada. Mais um enigma para você. O que tem 4 patas de manhã, 2 patas à tarde e 3 patas à noite? 1, 2, 3, 4, 5. Resposta: o ser humano. Quando ele é pequeno, ele engatinha de manhã. À tarde, adulto, ele anda, 2 patas. E quando chega à noite, que é na velhice, ele tem uma bengala como uma terceira pata, um idoso. Bom, lá problemas das 3 portas, para a gente pensar e tentar resolver. Há 3 portas. Atrás de uma delas está um prêmio, enquanto as outras 2 têm cabras. Você escolhe uma porta inicialmente. Em seguida, o apresentador, que sabe onde está o prêmio, abre uma das portas que você não escolheu, revelando uma cabra. Agora, você tem a opção de mudar sua escolha para a outra porta restante. Qual é a melhor estratégia para maximizar suas chances de ganhar o prêmio? Mudar de porta ou ficar com a escolha original? Dá uma lida você sozinho, imagina as portas, o prêmio e as cabras. Dá uma lida. Então vamos lá. Qual é a melhor estratégia para maximizar suas chances de ganhar o prêmio? Mudar de porta ou ficar com a escolha original? Resposta: a melhor estratégia é mudar de porta. Quando você faz a escolha inicial, há uma chance de 1/3 de ter escolhido a porta com o prêmio. Após o apresentador revelar uma porta com uma cabra, essa chance aumenta para 2/3 para a porta restante. Portanto, mudar de porta dobrará suas chances de ganhar o prêmio. Interessante, hein? Aqui nós temos o problema número 2. 3 pessoas estão usando chapéus pretos ou brancos, mas não podem ver a cor do próprio chapéu. Elas podem ver as cores dos chapéus das outras pessoas. O objetivo é descobrir a cor do próprio chapéu com base nas informações disponíveis. As únicas informações que eles têm são: a primeira pessoa vê os chapéus das 2 pessoas à sua frente. A segunda pessoa vê o chapéu da pessoa à sua frente.
A terceira pessoa não vê nenhum chapéu. Usando apenas essas informações, as três pessoas podem descobrir as cores de seus próprios chapéus? Lê de novo em voz baixa, tenta responder. Vamos ver a resposta? Bom, a primeira pessoa pode ver que a segunda pessoa tem um chapéu branco ou preto. Se a segunda pessoa tiver um chapéu branco, a primeira pessoa saberá que seu próprio chapéu é preto. Caso contrário, se a segunda pessoa tiver um chapéu preto, a primeira pessoa não pode determinar a cor do próprio chapéu. A segunda pessoa, sabendo que a primeira pessoa tem chapéu preto, pode concluir que seu próprio chapéu é branco, já que a primeira pessoa não disse que seu chapéu é preto. Portanto, apenas a primeira pessoa pode determinar a cor do seu chapéu. Interessante, né? Volta lá no vídeo, vê de novo o problema e tenta imaginar as pessoas para ver se você chega na mesma resposta. Esse aqui eu achei bastante difícil. Próximo problema. Você tem 12 moedas idênticas, mas uma delas é falsa e pesa menos do que as outras. Você tem uma balança de pratos e só pode fazer 3 pesagens. Como você pode identificar a moeda falsa? Lê você sozinho, leia em voz baixa. Ou mesmo dá uma pausa no vídeo. Divida as 12 moedas em 3 grupos de 4. Pese dois dos grupos na balança. Se eles se equilibrarem, o grupo restante contém a moeda falsa e você pode identificá-la em uma segunda pesagem. Se um dos grupos for mais leve, a moeda falsa está nele. Então, pegue esse grupo e escolha 2 moedas dele e as pese na balança. Se elas se equilibrarem, a moeda falsa é a não testada. Caso contrário, a moeda falsa é a mais leve. Volta lá no problema, vem para a resposta, veja se você idealiza essa resposta. Também não é fácil, não. Aqui, por exemplo, uma outra atividade que é bem própria de treinos cognitivos é encontrar as diferenças, né? Jogo das diferenças. Então, lá no segundo quadrinho a gente vê o sol, o primeiro não tem. Que outra diferença a gente pode ver? Olha comigo, olha comigo. A mancha central da vaquinha, aqui é meio um borrão, aqui ela é um coração. E assim por diante. É um jogo para você manter a atenção e que salta de uma imagem a outra. Uma próxima atividade aqui para nós, que é também jogo das diferenças, um pouquinho mais complexo. Então, olha lá, as frutas que você vê de um lado, a posição dessas frutas, se tem limão, se tem kiwi, se tem uva. Esse é mais difícil que o anterior. Para o vídeo e tenta fazer. Um outro tipo de exercício para treino cognitivo que é bastante utilizado são as chamadas sequências numéricas, né? Então, aqui, por exemplo, é uma sequência bem simples. Você vê lá 2, 4, 6, 8. Você está vendo que a sequência vai de 2 em 2, e aí você diz que a sequência é 10. Esse é fácil, mas tem sequências complicadas. Vamos ver um pouquinho mais. Por exemplo, aqui, o primeiro número é 5, o segundo 10, 20, 40. Qual é o fator que faz o 5 virar 10, o 10 virar 20 e o 20 virar 40? O que a gente está fazendo com o número? Pense um pouquinho.
tá? Então, ó, 5, o dobro de 5 é 10, o dobro de 10 é 20, o dobro de 20 é 40, o dobro de 40 é 80. Mais uma. 1 pula para 4, o 4 pula para 9 e o 9 pula para 16. Essa eu não vou dar a resposta, não. Você coloca a resposta aí nos comentários, tá? Ela é bastante complicadinha, essa daqui. Eu deixo para você. Não, não. Ali tinha a resposta. Bom, mais uma sequência aqui. Mais uma. Primeiro número é 1, segundo número é 2. Primeiro número é, depois vem o 2, aí vem o 3, aí vem o 5. O que vem depois? O que está acontecendo nessa sequência? Põe a resposta lá nos comentários, vamos ver. Aqui, por exemplo, aqui é um tipo de jogo para ativar as funções executivas. Ou seja, você vê uma coisa, mas deve falar outra. Aqui você vê o número 22, mas ao invés de falar 22, você vai se inibir e você vai falar 2. Eu vejo 2 algarismos. Aqui, ao invés de você falar 333, você fala 3. Você vê 3 algarismos. E assim por diante. Então, você não vai falar o número que você vê, você vai falar a quantidade de algarismos que você vê. Isso é importante, e porque faz parte das funções cognitivas, das funções executivas. Porque as funções executivas são aquelas que tomam conta do nosso planejamento. E muitas vezes, para fazer um planejamento e para atingir um objetivo, você precisa não fazer algumas coisas. Precisa fazer algumas coisas e não fazer outras coisas. E aqui é o caso de não fazer. Mesmo você querendo dizer 22, você tem que falar 2, depois 3, depois 3, depois 1, 3, 2, 3, 3. Continua você. Bastante interessante também. Aqui nós vamos fazer apelo à nossa memória semântica, né? As palavras que nós temos na nossa cabeça. Você deve se lembrar dessa poesia aqui. Batatinha, quando nasce, espalha pelo. Menininha, quando põe a mão no. O cravo brigou com a. De uma sacada, o cravo saiu e rosa despedaçada. Aqui a gente faz apelo para a nossa memória semântica. Você lembra dessas estrofes da nossa infância? Escreve a resposta aí para a gente nos comentários. Aqui. Aqui nós vamos fazer apelo à nossa memória retrospectiva, a longo termo, episódica. O que você estava fazendo? E faltou. Ah, não. Onde você estava em 11 de setembro de 2001? Dica: ataque das Torres Gêmeas. Eu me lembro como se fosse hoje que eu estava em casa, sentada assim no sofá, e minha filha mais velha, ela andava segurando assim no sofá. Quando na televisão apareceram as imagens, né? E você, onde você estava nesse dia? Você se lembra? Eu acho que sim, porque tendo em vista que esse foi um acontecimento muito marcante, tudo que é muito marcante fica na nossa memória. Agora, veja a questão do outro lado aqui do PowerPoint. Onde você estava em 3 de abril de 1990? Eu não tenho a menor ideia. Eu posso, assim, supor, mas em casa, no trabalho, mas eu não me lembro tão bem desse dia como eu me lembro onde eu estava no 11 de setembro. Porque provavelmente nesse dia não aconteceu nada significativo. Então, eu estou querendo dizer assim, que para a nossa memória funcionar de verdade, o evento tem que ser significativo. Aqui nós temos um exercício de listas, tá certo? Fazer listas. As instruções estão aqui. Escolha uma categoria, como frutas ou animais. Agora escreva uma lista de palavras nessa categoria, em ordem alfabética. Tente fazer isso de memória, sem usar nenhuma referência, dicionário, internet.
Repita o exercício com diferentes categorias e tente aumentar o número de palavras em ordem alfabética cada vez. Bom, a gente está usando a nossa memória semântica, as palavras que a gente conhece, aquelas palavras que dizem para nós como é o mundo. Estamos usando também categoria, que faz parte do pensamento lógico, né? Cada coisa em uma categoria. Então, frutas, animais. E ainda a ordem alfabética. Então, a gente está trabalhando com a questão da lógica e com a questão da memória semântica. Se você estiver num grupo e a gente vai dar assim 5 minutos para ver quem faz mais palavras, você também vai estar trabalhando a rapidez do seu raciocínio. Vamos para outra. Encontre o intruso. Tem muitos exercícios assim nos treinos cognitivos. Encontre o intruso na sequência de países: Brasil, França, Itália, Espanha, água. Pode parecer fácil, tá entendendo? Mas se você pega uma pessoa que está lá nos seus 85 anos, 90 anos, ela vai achar bastante divertido isso. Ou se você pega uma pessoa que está no começo de uma doença neurodegenerativa, isso pode ajudar bastante essa pessoa. Para a gente que está assim numa condição ótima, digamos assim, é muito fácil. Mas se você aumentar um pouco a dificuldade, ao invés de falar de países, por exemplo, você pode colocar cidades, cidades e regiões, você começa assim, ser um pouquinho mais refinado na categoria, o exercício vem bastante difícil, porque você vai ter que raciocinar. Vamos ver uma outra atividade. Aqui, por exemplo, encontre o intruso na sequência de elementos do sistema solar: Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Júpiter e Lua. Essa eu deixo para você. É um pouquinho mais difícil já, porque a grande categoria que você vê é astros. Astros do sistema solar, por exemplo. Mas aí tem subcategoria, então já é um pouquinho mais refinado. E a gente poderia fazer um mais refinado ainda. Ou seja, são exercícios e se você pega a sério para fazer, você não vai ficar no nível mais básico, né? Você vai se aprofundando. E isso é bom para você. Mais um aqui. Intruso. Shakespeare. Encontre o intruso na sequência de escritores famosos: Shakespeare, Dickens, Hemingway, Picasso, Austen, Orwell. Ah, mais difícil, aí já não sei. Mas aí, se você estiver animando um grupo, por exemplo, você pode dizer que eles podem discutir entre eles, que eles podem fazer pesquisa na internet, né? Ou seja, mesmo quando é mais difícil, o nosso cérebro precisa de outros recursos. E a gente saber usar esses recursos também faz bem para o nosso cérebro. Qual é o maior planeta do sistema solar? Aqui a gente faz apelo, né? Aquilo que a gente estudou há muito tempo atrás lá na escola, né? Qual é o maior planeta? Marte, Júpiter, Vênus ou Saturno? Ai, não me lembro. Tá, não se lembra? Vamos dar uma dica? Com que letra começa? Ou deixa a pessoa pesquisar? O fato de pesquisar também ajuda bastante enquanto uma atividade para estimular nossa mente, tá? Ser curioso e ir atrás da resposta. Outra, quais são as cores primárias? Lembra disso? Vermelho, verde, roxo, amarelo, azul e vermelho, laranja, violeta e rosa, preto, branco e cinza. As primárias, aquelas que a partir delas você faz outras cores. Pensa. Outra, quem foi o presidente do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial? Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart ou Fernando Henrique Cardoso? Lembra disso? Quando foi a Segunda Guerra Mundial? Como está essa nossa memória a longo prazo? Você tem lido depois de que saiu da escola? Você tem acompanhado as notícias? Você está engajado na vida? Pensa um pouquinho. Qual é o maior oceano do mundo? Atlântico, Índico, Pacífico ou Ártico? Você sabe? Se você souber, põe a resposta aí nos comentários. Olha lá, é o Pacífico maior. Mais uma. Qual é o maior osso do corpo humano? Fêmur, tíbia,
úmero ou crânio? Crânio não, né, pessoal? Qual que é? Vocês sabem? É o fêmur. Bom, é isso aí. Nossas atividades se encerram por aqui. Agora eu vou voltar a conversar com vocês. Então, veja, eu não estou querendo dizer que você que está vendo o vídeo precisa dessas atividades especificamente, porque tudo vai depender de como que está a tua saúde cognitiva, como que você tem levado a sua vida intelectual, se você lê, se você estuda, se você aprende alguma língua. Mas o importante que a gente tem que reter, no caso do treino cognitivo, é que você precisa fazer atividades que te desafiem. Elas nem podem ser muito fáceis, aquelas atividades que você fala assim, ah, não, que bobeira, nem podem ser extremamente difíceis, de modo que você não chega na resposta. Ou seja, como diria Vygotsky, elas têm que estar na sua zona de desenvolvimento proximal. Elas têm nem muito fácil, nem muito difícil. E nessa zona, caso você tenha a interferência de uma outra pessoa, que te dê uma dica, que te ajude, alguém que te mostre uma página de internet, você chega na resposta. Você gostou? Você gosta de fazer esse tipo de treino? Tem pessoas que não gostam também. Tem outras que são apaixonadas, vai, por Sudoku. Outras detestam. Algumas pessoas adoram jogo de diferenças, outras não. Então, tudo isso você tem que avaliar para encontrar aquelas atividades que você pode fazer e que vão te deixar cada dia mais alertas. Um beijão e boa semana.